Estima-se que existam um total de 40 parábolas de Jesus entre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. 40 parábolas. Certamente Jesus contou mais do que 40 parábolas. Obrigado. Mas registradas nós temos um total de 40. Dentre as 40 parábolas de Jesus, talvez essa seja a mais emblemática. As pessoas cantam essa parábola, as pessoas, elas formulam histórias com base nessa parábola, contam histórias, promovem filmes, pintam quadros. E essa parábola de Jesus, a parábola chamada de Filho Pródigo, ela é uma parábola com 3 personagens principais. O pai e seus 2 filhos. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. A nossa proposta de reflexão é que a gente estude, começando de hoje e nos próximos domingos, cada personagem principal da parábola. Hoje eu vou falar do filho mais novo da parábola. Hoje nós vamos tratar desse personagem que é um dos personagens central aqui da nossa história. Bem, você que não está familiarizado com a história, fique bastante atento. Você que já está, vamos absorver o texto essa noite. A história começa falando de um pai que é proprietário de terras, um pai que é fazendeiro, um pai que é agricultor. E esse pai, ele tem uma quantidade de apenas 2 filhos. Uma quantidade pequena de filhos, inclusive para aquele tempo. Porque se tinha o entendimento que a manifestação, a presença de mais filhos era sinônimo de mais bênção de Deus. Então, quanto mais filhos, melhor. Mas aquele pai, ele tinha apenas 2 filhos. Aquele pai era um pai israelita, era um pai que fazia parte ali do território de Israel. Surpreendentemente, o filho mais novo, o filho mais jovem, chega diante do pai sem qualquer aviso prévio e diz ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. Talvez ele tinha 18 anos, talvez ele tinha 20 anos ou coisa parecida. Irmãos, em nosso tempo e cultura, esse tipo de pedido pode não ser estranho. Em nosso tempo, em nossa cultura, esse tipo de pedido ele pode não ser mau. Um filho, com o pai ainda vivo, se aproximar e dizer: pai, eu estou querendo elaborar aí uns projetos, será que o senhor poderia me fornecer parte da herança? Talvez esse pedido hoje não fosse entendido como um pedido mau, mas há 2000 anos atrás, naquele tempo, naquele lugar, aquele pedido era classificado como um pedido chocante. Era classificado como um pedido cruel. Segundo a lei, aquele menino, ele tinha parte na herança. O seu irmão mais velho, por conta da lei de Moisés, o seu irmão mais velho tinha direito a 2/3 da herança do pai. E 2/3 é 66%. Ele, esse filho mais novo, já pela lei de Moisés, ele tinha direito a 1/3, ou seja, 33% do total da herança. Mas ele só podia ter acesso a essa herança depois da morte do pai. Não se entregava a herança antes da morte do pai. Só podia ter acesso após a morte do pai. O filho mais novo, porém, está enfadado do lar paterno. O filho mais novo está cansado da tutela do pai. O filho mais novo está cansado da presença do irmão. Ele ansiava por total liberdade. Ele ansiava por uma vida marcada de mais aventura, de mais prazeres. Mas para realizar esse anseio de total liberdade, para realizar esse anseio de aventuras e de prazeres, ele precisava de dinheiro. E ele não tinha dinheiro. E sua fonte mais viável naquela hora era a sua herança, a herança que ele não podia ter acesso. Ele ficou tão obcecado por seu desejo de sair de casa, que ele esperou pela morte do pai.
Ele ficou tão obcecado, tão apaixonado pela possibilidade de sair de casa e viver a sua vida, a sua liberdade, que ele desejou a morte do pai. Eu não estou exagerando quando eu falo isso. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando porque o pedido do jovem, pai, quero a minha parte da herança, naquela cultura, naquele tempo, era equivalente a dizer, pai, eu queria que o Senhor estivesse morto. Mas como o Senhor não morre, deixe-me antecipar, dá-me parte da minha herança. Total liberdade era o anseio daquele jovem. Redobre a sua atenção. Fazer o que quiser da vida era a maior obsessão daquele jovem. Porém, muitas vezes, total liberdade, fazer o que quiser, pode ser também a nossa maior desgraça. Tem muitos homens e mulheres que pensam assim, que bom se a vida fosse assim, total liberdade. Que bom seria se a vida fosse dessa forma, que ninguém fosse de ninguém. Eu queria que a vida fosse uma vida onde não tivesse nenhum tipo de regras. Às vezes, total liberdade é também a maior desgraça do ser humano. Desculpe a palavra, mas é isso mesmo. Às vezes a gente fica pensando que os mandamentos, as leis, são todas elas impeditivos de uma vida feliz, e pode ser o contrário. A falta de regras pode ser a nossa destruição. A falta de mandamentos pode ser a nossa miséria. Esse menino aqui anseiava por uma coisa que ele achava que poderia ser a maior felicidade da vida dele, acabou se tornando a maior infelicidade. Cuidado você jovem e adolescente, cuidado você adulto, cuidado você idoso. Cuidado com o anseio da vida sem limites, pode ser a nossa maior desgraça. O texto bíblico diz que o pai, sem oferecer reclamações, sem oferecer resistência, sem oferecer qualquer tipo de impossibilidade àquele pedido rebelde, maldoso, o texto bíblico diz que ele repartiu a sua propriedade entre eles. O filho mais velho, ele não pediu a parte da herança, mas ele recebeu os 66%. O filho mais novo, que tinha tomado aquela decisão de requerer a sua herança, recebe o seu 1/3. Era a lei daquele tempo, privilégio ao filho mais velho, a lei da primogenitura. O texto então declara, verso de número 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. O menino pega o seu 1/3 e começa a negociar. O menino pega o seu 1/3 e começa a fazer negócio. Ele não tinha como levar a terra, ele não tinha como levar o gado. O que ele faz? Ele vende. Ele negocia uma parte com um, ele negocia a sua parte com outro. E eu imagino, Lídio, que diante da pressa dele, ele começou a torrar tudo pela metade do preço. Eu tenho aqui uma porção de terra que estou vendendo por X. Aí o negociante, não, eu te dou tanto. Falou, moço, eu estou doido para ir embora mesmo, pega isso para lá. E ele então, reunindo os valores da negociação, ele reunindo o dinheiro, né, ali adquirido, acredito eu que coloca tudo dentro de uma sacola, e ele então parte. E o texto bíblico diz que ele não foi para perto da casa do pai. Ele queria distância do irmão e do pai, e de tudo que lembrava aquela vida dele. O texto bíblico diz que ele vai para uma terra distante. Há algumas versões mais tradicionais que vão dizer que ele foi para uma terra longínqua e distante. Imediatamente, sem qualquer moderação, o primeiro bar, festinha. A primeira zona da época, diversão. Ele não é moderado, pelo contrário, imediatamente ao receber o dinheiro, ele passa a desperdiçar, a esbanjar tudo. Aqui são manifestadas 3 características desse jovem e da sua perdição. Primeira característica da perdição desse rapaz: o desprezo pelo pai.
ele não quer proximidade com o pai. Segunda característica da perdição desse rapaz é o desprezo ao irmão. Ele não quer proximidade com pessoas. Ele não quer proximidade com gente que olhe para ele com censura, que olhe para ele como crítica. Ele não quer proximidade com pessoas que lembrem o seu passado. A terceira característica da perdição desse rapaz é o desprezo pelos princípios. Redobre a sua atenção. O filho mais novo, assim como nós, buscamos uma felicidade longe do pai. Buscamos por felicidade longe do irmão. E buscamos por felicidade longe dos princípios. Que triste ilusão, Ana. Triste ilusão, pois não há satisfação na alma longe do pai. Não existe alegria longe da comunhão. E definitivamente, Jordan, não existe paz no pecado. Não existe. Quem tem um mínimo de espiritualidade não se sente em paz pecando. Logo vem tristeza, logo vem culpa, logo vem remorso. Esse rapaz, ele busca felicidade onde não há. Todos nós somos filhos pródigos, quando a gente busca felicidade longe do pai, alegria longe das pessoas e paz na presença do pecado. O filho mais novo, o rebelde, ele recebe o apelido de pródigo. Ele recebe o apelido de pródigo não porque ele é ingrato. Ele recebe o apelido de pródigo não porque é rebelde. Sim, ele é rebelde e é ingrato. Mas a palavra pródigo significa esbanjador. Se a parábola do filho pródigo fosse a parábola do filho esbanjador, era a mesma coisa. O filho que desperdiça. O filho que espalha. O texto diz que chegando a essa terra distante, longe dos olhos do pai, ele passou a desperdiçar todos os seus bens de forma irresponsável. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: o filho mais novo deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejavam. Ele não se privou de nada. Rapaz, tem um negócio ali, vamos lá. Rapaz, você já experimentou tal coisa? Não. Vamos lá. Rapaz, você já viveu tal experiência? Não. Quer? Quero. Ele não privou seus olhos daquilo que desejou. Ele não se privou de nenhuma vontade. Ele bebeu todas as taças do prazer. Ele dissipou seu dinheiro, dissipou sua vida, sua saúde, sua honra entre amigos e prostitutas. Ele foi fundo na busca da sua satisfação. Ele foi fundo na realização das suas paixões. Júnior, esse rapaz viveu de festa em festa. Todo dia era carnaval para esse cara. Ele viveu de bar em bar. Ele viveu como se o dinheiro nunca fosse acabar. Até que um dia, quando colocou a mão no bolso da Vino, percebeu que de toda a herança que havia recebido do pai, só tinha uma moeda. E agora? Acabou o carnaval. Acabou os festejos. Acabaram-se as celebrações. Acabaram-se os goles. Acabaram-se os namoros. E o texto bíblico diz: depois de gastar tudo, verso 14, 15 e 16, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele, que anteriormente era rico, próspero e tinha muita comida, começou a passar necessidade. Por isso, acabando-se o carnaval, teve que empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Gente, essa profissão aqui era a mais miserável de todas. Esse trabalho aqui era um trabalho não é quinta categoria não, de 10ª categoria. Esse trabalho aqui era para aquele patrão que não queria aquele determinado empregado próximo e diz assim, ó, vai lá, porque o chiqueiro ficava bem longe da casa. Era um trabalho miserável, trabalho de escravo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alguém aqui conhece o que é vagens de alfarrobeira? Alguém já ouviu falar aqui
de uma planta chamada pão de João, ou pão de São João, o fruto parece ingá, mas não é comestível ao ser humano. Parece aquele engazinho pequeno, o povo de roça aqui sabe qual é, porque eu já fui muito atrás daquele engazinho pequeno. Parece aquele ingá pequeno, só que maior, mais largo, sementes maiores, mas não é comestível ao ser humano, é dado aos porcos. E lá estava aquele rapaz querendo comer uma comida que ser humano não comia. Meus irmãos, percebam vocês a decadência desse rapaz. Percebam vocês a sucessão decadente. Perceba você a ladeira que esse rapaz desce. Primeiro, o dinheiro acaba. Segundo, uma grande escassez de alimento acontece naquela região. Terceiro, ele começa a passar fome. Quarto, vira empregado da mais baixa categoria com salário de quase nada. Quinto, torna-se cuidador de porcos. Sexto, diante da sua miséria, passa a desejar comer a comida dos porcos. Conclusão: de filho próspero, na casa do pai, a mendigo, em uma terra distante, correndo o risco de morrer de fome. Que tragédia. O mundo tem luzes muito atraentes e convidativas, porém o pecado é uma fraude. O pecado promete vida e entrega morte. O pecado promete liberdade e escraviza. O pecado promete felicidade e depois deixa um vazio na alma. Ele promete a você uma vida cheia de encantos, mas depois lhe joga no chiqueiro. Promete uma vida de encantos, mas depois lhe joga no chiqueiro. Os chiqueiros da vida são humilhantes. É que você não tem ideia o que era para um judeu trabalhar no chiqueiro. É que você não tem ideia o que é para um judeu cuidar de porcos. Eram considerados animais imundos, não só na produção de uma imundície, enfim, material, mas que poderia gerar uma contaminação espiritual. As pessoas, então, toda a distância de porcos era a concepção judaica. Chiqueiros, os chiqueiros da vida, entenda aí, os chiqueiros entre aspas, os chiqueiros da vida são humilhantes e terríveis. Teve alguém aqui nessa noite que já foi para um chiqueiro da vida? Mas também pode ser uma grande bênção na vida de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque foi no chiqueiro que aquele rapaz foi despertado. Foi no chiqueiro que aquele menino acordou. Foi no chiqueiro que ele entendeu a realidade da vida. Foi no chiqueiro que ele entendeu como o pai era bom. Foi no chiqueiro que ele entendeu que ele vivia num lugar agradável, num lugar próspero. Foi no chiqueiro que ele reconheceu que tinha uma vida boa. Foi no chiqueiro que ele se arrependeu. Agora, sem ofensa nenhuma, me escute. Eu penso que algumas pessoas, ao menos uma vez na vida, precisam ir para o chiqueiro. Eu me incluo nisso. Às vezes eu estou precisando ir para o chiqueiro para eu aprender algumas coisas e me arrepender de outras. Eliene, tem muita gente na nossa família, nas nossas igrejas, eu não estou desejando mal não, é porque no chiqueiro tem redenção. Não é querendo o seu mal não, é porque olha só, o seu pai já quebrou a cabeça com você e você não muda. Entra pastor e sai pastor e você continua do mesmo jeito. A sua mulher é uma sofrência com você, o marido também, você tem que ir para o chiqueiro.
É um menino rebelde que não entende mais os limites de nada. Você tem que ir para o chiqueiro, porque talvez lá você vai dizer: pequei. Pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou mais digno de ser chamado meu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Sabe por que eu estou falando da necessidade da gente ir para o chiqueiro? Porque a dor e o sofrimento faz a gente pensar. A dor e o sofrimento faz a gente refletir. A dor e o sofrimento pode ser um caminho para arrependimento. A dor daquele rapaz estava levando de volta para casa. A dor e o sofrimento daquele rapaz estava pavimentando o caminho do seu retorno para o pai. Em seu livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, ele afirma o seguinte: a dor é o megafone divino para despertar um mundo ensurdecido. C.S. Lewis diz que na bonança Deus fala, mas na dor Deus grita. C.S. Lewis diz que na bonança e enquanto a vida está tranquila, Deus apenas sussurra, mas quando a gente está na prova, Deus grita. Deus estava gritando aos ouvidos do filho pródigo, no chiqueiro. Irmãos, nós não somos capazes de fazer reflexões profundas na prosperidade. O ser humano é incapaz de fazer reflexões profundas em meio a algazarras. É em meio às lágrimas, à dor, à proximidade da morte, os perigos da vida, é que a gente tem um mergulho dentro de nós mesmos e então caímos em si. O texto bíblico diz que o menino caiu em si. Cair em si é recuperar a racionalidade. Cair em si é recuperar a lucidez. Cair em si é ter clareza. Não é que ele estava doido, não. É que o pecado tira a nossa racionalidade. É que o pecado faz da gente pessoas insensíveis. Nós precisamos ver urgentemente, irmãos, as nossas lutas como uma oportunidade de mudança. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu fico achando interessantíssima uma coisa. Eu já fui pastor de muita gente. Talvez eu já fui pastor de umas 2.000 pessoas, talvez. Já mexi com gente de todo tipo. Mas eu acho incrível. Tem alguns irmãos nas igrejas que passam pela boca do funil. O camarada passa pela moinha de Jeová e sai dela, sabe como? Do mesmo jeito. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu não entendo como às vezes provações tão doloridas não mexem com a nossa consciência e com o nosso comportamento. A pessoa é colocada, os irmãos, a minha avó, ela tinha um moedor que grudava assim na mesa, colocava carne e aí fazia assim, e a gente mesmo moía a carne em casa. Às vezes Deus pega a gente e põe dentro daquele moedor. E a gente sai do outro lado duro. Não sai mole não, sai duro. Tem gente que sai pior. A gente precisa aprender a ver as nossas lutas e dificuldades. A gente precisa ver as nossas dores como oportunidade de mudança. A gente não pode sair do outro lado do mesmo jeito. Como é que pode perder uma filha por câncer e não faz uma reflexão? Como é que faz? Quase morre e não pensa. Teve um acidente e aí, meu Deus do céu, não sobrou nada do carro. Passou por uma situação de uma doença grave, gravíssima, e não pensa nada da vida. Entrou ruim e saiu pior, ou entrou ruim e saiu do mesmo jeito. Às vezes tem chiqueiro que não dá jeito no cabra. A gente precisa ver as nossas lutas como oportunidade de mudança. E aí, Brunão, eu encerro. Há muitas pessoas que apenas decidem e não agem.
Tem muita gente que é até tomado de algumas emoções, mas tem uma cantora pentecostal chamada Shirley Carvalhais, que ela vai dizer numa canção dela, que depois que passa a emoção, fica tudo no mesmo lugar. Ou seja, a pessoa até é tomado ali de um sentimentalismo, mas passa uma semana, ó lá, do mesmo jeito. Aquele menino foi tomado de tristeza, de choro, de quebrantamento, de vergonha, de dor, de sofrimento, mas não foi uma mudança superficial e nem foi sentimentalismo. O pródigo desejou, decidiu e agiu. Houve quebrantamento e houve atitude de verdadeiro arrependimento. É tempo de se levantar, meus irmãos. É tempo. É tempo de sair da nossa terra distante e correr para os braços do Pai. É tempo da gente sair dos nossos chiqueiros, se levantar do nosso mundanismo, da nossa distância, do nosso pecado. É tempo de se levantar e dizer: Pai misericordioso e bom, eu estou aqui de novo. O pródigo é uma representação de todos nós pecadores. O pródigo é representação de Wesley, de Davino, de Davinão. O pródigo é representação de Maurílio. O pródigo é representação de Raniele, de Júnior, de Marcelo, de todo mundo. De gente que quer uma segunda chance. É representação de gente que entende: Pai, eu estou perdido, longe de casa, no chiqueiro, na miséria e na fome. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero uma segunda chance, eu quero uma terceira, eu quero uma quarta. Aí não é apenas pensar, refletir, não. É se colocar de pé e voltar. Essa pregação não é para quem não vem na igreja, não é para quem está lá no mudão, caído, não, é para todo mundo, é para todo mundo. Cabe a você entender qual é a tua parte nela. Talvez eu prego para alguém aqui essa noite que: pastor, eu já fui dessa igreja, eu já fui de outra igreja, eu realmente estou distante da casa, eu estou distante de Deus. Eu também me percebo distante do centro da vontade do Senhor. Pode ser para você também essa palavra. Eu não vou dizer que é, você que tem que saber se é ou não é. Eu só sei de uma coisa: a pregação sobre o pai é semana que vem, mas eu imagino aquele pai todo dia indo naquela cancela daquela fazenda. Será que ele volta hoje? Será que ele volta amanhã? E um dia lá longe tem um menino voltando todo sujo, fedendo que dá dó. E o texto bíblico diz que o pai correu. E ao invés de dar um sermão, e ao invés de receber com uma surra, ele dá uma surra de beijo e de abraço. Ao invés de dizer: toma, vagabundo, ele diz: eu sabia que você ia voltar. Cadê o anel? Cadê a roupa? Cadê a sandália? Cadê a festa? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos celebrar. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.